Vem e vê quem dizem que sou. Jogue as redes outra vez. Despertar e olhar ao redor. Terminar a obra de quem me enviou. Ouço a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Vai em paz, não peques mais. Necessário é nascer outra vez. Crede em mim, tua fé te salvou. Vocês sabem o caminho pra onde vou. A voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer até o final. Até o final. Que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Graças a Deus, mais uma quarta-feira aqui, estamos para refletir na mensagem do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17, nós vamos continuar a nossa trajetória dentro desse livro. E essa história vem justamente depois da história de Sansão, que falamos no domingo agora. Sansão, aquele grande homem. Algumas pessoas perguntaram, mas pastor, eu pensei que Sansão era rei. Não, Sansão não era rei. Sansão foi um juiz de Israel. Ele foi levantado por Deus. Sansão vem antes do período da monarquia em Israel, vem antes do período do reinado em Israel. O primeiro rei vai ser Saul, depois Davi, depois Salomão, Roboão. Aí Israel se divide entre Israel, que fica ao norte,
Judá, o sul. A história do povo de Deus, né, vai ser assim intensificada no reino do sul em Judá, porque dali dos judeus sairá Jesus. Então o que vai importar depois dessa divisão, perdão, é o reino do sul, mas ainda estamos em Juízes. Esse período, né, como eu já disse, ele antecede a monarquia em Israel. Ele vem depois da morte de Josué e Moisés. Ele está entre o período da morte de Josué e o início do reinado em Israel. Então todos os que estão vivendo agora são homens e mulheres, são levantados por Deus para liderar o povo, ali em Israel, devido às afrontas, devido aos momentos terríveis que eles estavam passando, e Deus levanta algumas pessoas. E dentre esse meio, algumas histórias vão acontecendo, né, de pessoas que não são juízes. Uma dessas é a história de um homem chamado Mica. Mica era um homem da tribo de Efraim, que vivia ali com sua mãe, com seus pais, e não se tem muitas informações a respeito dele. O que nós sabemos é que nesse momento ele tinha um coração que queria adorar a Deus, só que dentro dessa intenção ele faz alguns ídolos. Eles ainda não tinham ali uma forma correta de adorar, porque eles abandonaram o caminho, eles se esqueceram das ordenanças de Moisés. O povo ali, os que estavam mais distante do território central, onde mais viviam os levitas, o sumo sacerdote, eles não tinham muito as instruções sobre como adorar a Deus. Então eles faziam algumas coisas que não eram certas. Tanto é que o capítulo 18, o capítulo 17, no versículo 6, o capítulo 18, versículo 1, vai repetir assim, ó, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava que é certo. O 18 também, naqueles dias não havia rei em Israel. Não havia liderança, não havia, porque o autor já está começando a preparar, né, o leitor para o livro de Samuel, que vai vir logo em seguida. Nós já estamos aqui chegando ao final do livro de Juízes. A história de Samuel já vai começar daqui a alguns capítulos. E o autor já começa a preparar o leitor para o próximo livro que vai vir, né, para a próxima história que vai vir. Porque provavelmente esses escritos aqui foram feitos, né, colocados aqui de forma sistemática já no período do reinado de Israel. Então, o desafio do autor é fazer com que o povo olhasse, né, para o reinado em Israel, fazendo isso como coisa de Deus. Só que agora nós estamos aqui dentro dessa história de Mica. Mica, certa vez, ele decidiu construir alguns ídolos para ele, dedicando ao Senhor. O capítulo 17, ele vai falando sobre isso. Aconteceu um evento ali de ter sumido um dinheiro da casa dele, ele vai contar para a mãe dele o que aconteceu, que ele guardou o dinheiro, ele devolve para a mãe dele, né? Na verdade não era dinheiro, né? Como nós conhecemos hoje. Eram peças, né? Peças de ouros, de prata, coisas de valores, né? Não existia o dinheiro em si, existia a troca. E ele pega uma dessas pratas e faz ídolos para ele. E ele consagra ao Senhor, na cabeça dele estava consagrando. E depois passou um tempo, apareceu lá na terra dele um homem que veio de Belém. E ele era um levita, que ele não estava se sentindo bem ali na tribo de Judá, ele não estava se sentindo bem ali em Belém. Não sei se você já se sentiu assim. Ele não se sentia bem ali. E ele falou, não, eu tenho que ir embora desse local. E foi embora vagando. Até que ele passa, tromba com esse homem, Mica. Mica pergunta para ele o que ele estava fazendo ali. E a história vai seguir. Mas nós vamos ler isso a partir do versículo 7. Se você abriu a sua Bíblia comigo. Capítulo 17, versículo 7. Diz assim, ó. Havia um homem de Belém de Judá,
da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de um lugar novo para morar, e assim seguiu seu caminho. Chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: De onde você vem? E ele respondeu: Sou levita de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: Fique comigo como meu conselheiro e sacerdote, e lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem, para ele, era como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava que era certo. Não fazia o que era certo, mas fazia o que achava que era certo. Aqui Mica, por mais que bem intencionado, ele construiu um santuário que dedicou ao Senhor. Ele fez o que achava que era certo e não era o certo. Nem tudo que nós achamos que é certo é o certo. E certo dia, esse levita, que era da tribo de Judá, que não estava se sentindo bem ali, ele vagando, chega na tribo de Efraim, encontra com Mica. Mica vê nele uma oportunidade de continuar o trabalho do seu santuário. Ele pega aquele menino, aquele jovem, e consagra ele sacerdote. A pergunta que fica é: que autoridade Mica tinha para consagrar o levita como um sacerdote? Nenhuma, porque essa era a autoridade do sumo sacerdote, aquele que só deveria existir um em todo o povo de Israel, como foi dito por Moisés lá no livro de Êxodo, que o próprio Deus mandou essa ordenança. Vai existir apenas um sumo sacerdote, ele será da tribo de Levi, ele será um levita, ele será escolhido por Deus e ele abençoará os sacerdotes. Dentro da tribo de Levi existiam os levitas, que eram aqueles que trabalhavam no serviço do tabernáculo, que trabalhavam no serviço nos cultos. Existiam os sacerdotes, que eram os responsáveis ali quase que imediatos, né, perto do serviço do sumo sacerdote, eles que acolhiam o povo, eles que preparavam todos os rituais, eles que lideravam o povo dentro do trabalho litúrgico, e existia o sumo sacerdote, o único que era responsável por fazer os sacrifícios, por apresentar o pecado do povo a Deus para que houvesse o perdão. E Mica não tinha autoridade nenhuma para consagrar aquele rapaz. E aquele rapaz sabia muito bem disso, porque ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, ele conhecia tudo. Só que eu queria me deter sobre a mentalidade de Mica, a mentalidade desse homem, que é a mentalidade de muitos. Ele queria a proteção de Deus, ele queria a bênção de Deus. E qual que é a intenção dele? Agora eu tenho um sacerdote só meu, agora Deus está comigo. Ele queria Deus pela força, mas não de coração. Ele não quis se aproximar de Deus. Ele não quis se aproximar do Senhor. Ele construiu algumas coisas para achar: poxa, agora eu fiz isso, agora Deus vai me abençoar. Agora eu estou pagando um sacerdote, agora Deus vai me abençoar. Agora eu tenho um sacerdote exclusivão para mim. Agora Deus vai me abençoar. Ele preferiu construir algumas coisas para que Deus abençoasse ele, mas não quis chegar perto de Deus. Ele não quis se aproximar de Deus. E essa é a mentalidade de muitos.
querem a bênção de Deus, mas não querem um relacionamento com Deus. Trabalham para Deus, mas não querem um relacionamento com Deus. Não querem uma vivência com Deus. Não querem nada com Deus. E não é isso que Deus deseja, meus irmãos. Não é isso que o Senhor está querendo de nós. O que o Senhor deseja de nós é um relacionamento, intensidade, é ali que a gente permaneça nele, busque ele. E não fique construindo coisas e não se escondendo atrás do trabalho de Deus. Não é isso. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. É isso que ele deseja. E essa parte da história vai mostrar que o tempo passou, mas o coração humano não mudou muito. O próprio Jesus vai repetir as palavras de Isaías, dizendo: misericórdia eu não quero holocaustos. Eu quero que vocês busquem se parecer comigo e não fazendo coisas para mim. Jesus Cristo vai dizer à mulher samaritana que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, adoradores que adoram o Pai em espírito, adoradores que buscam o Pai em espírito, e que tudo isso seja verdadeiro e não mentiroso, não fingido. Esses são os verdadeiros adoradores. Que não tenhamos o coração desse Mica, desse homem que achou que fazendo coisas, que achou que tendo ali um sacerdote, um pastor, alguém ali na sua casa, pronto, agora ele era abençoado, e não era isso. Tanto é que a história vai continuar e os irmãos vão ver que é totalmente o contrário. Se você quiser, continue lendo aí o capítulo 17, vocês vão ver a tragédia que vai acontecer ali. Os homens da tribo de Dan vão aparecer ali, vão roubar aqueles ídolos, vão levar esse homem embora porque ele era ganancioso, vão levar esse sacerdote aí embora aí, e ele vai ter que ficar quieto. Ele vai ter que ver tudo isso que ele construiu sendo levado e tendo que ficar quieto. Deus não deseja isso, meus irmãos. Deus deseja o seu coração. Você não precisa ter um sacerdote exclusivo para você, você não precisa ter coisas construídas, altares, nada disso. Você precisa apenas de um coração puro e simples. Simplesmente isso, nada mais. Que essa seja a sua intenção. Puro e simples, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, eu quero orar por você. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse momento. Que o nosso coração seja puro e simples, as nossas intenções, ó Deus, seja pura e simples, Pai. Porque é isso que o Senhor deseja. Esses são os adoradores que o Senhor procura. É isso que o Senhor quer, Pai. É isso que o Senhor deseja, Deus, em nome de Jesus Cristo. Peço para que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando agora. E eu clamo no nome de Jesus Cristo, Deus, para que o Senhor nos dê a direção, Senhor. O Senhor nos mostre o caminho a seguir, o Senhor, Deus, nos mostre o que fazer, Pai. Fica conosco, Senhor. Fica com a nossa vida, com a nossa família. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos abençoe. Cuide de nós, Deus de poder. O Senhor é maravilhoso. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos. Nós Te exaltamos, Pai. Fica conosco, Senhor. Fica com a nossa família. Cuida de nós, Senhor. Que o nosso coração, ó Deus, tenha uma intenção, ó Deus, Te buscar. E Te buscar com intensidade, meu Pai. Em nome de Jesus é que oramos a Ti, Deus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus te abençoe. Cuide de você. Que você tenha dias abençoados, agraciados. Que em nome de Jesus Cristo a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e a sua casa. E você viva através dessa presença em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém.